Olá e bem-vindos! Hoje vamos viajar no tempo até uma das épocas mais fascinantes e transformadoras da nossa pré-história. Vamos descobrir a história dos últimos caçadores-recolhedores de Portugal e perceber como uma enorme mudança climática forçou uma autêntica revolução na forma de viver. E para começar, vamos a um enigma. Imaginem isto. Um pouco por todo o país, sobretudo perto dos grandes rios como o Tejo e o Sado, existem colinas que, à primeira vista, parecem naturais. Mas não são. São montes gigantescos construídos ao longo de séculos, feitos de milhões, não, bilhões de conchas. Esta é a nossa primeira grande pista para um povo esquecido e para o seu mundo. Pois bem, estes locais têm um nome. São os chamados concheiros. E como o nome indica, a sua matéria-prima são as conchas. Mas são muito mais do que simples amontoados. No meio dessas conchas, os arqueólogos encontram de tudo. Restos das suas refeições, ferramentas partidas, vestígios de fogueiras e, talvez o mais importante, os túmulos de gerações e gerações. Cada concheiro é, na verdade, uma incrível cápsula do tempo da vida durante o Mesolítico. Mas para percebermos quem eram estas pessoas e porquê que passavam a vida a acumular conchas, temos de dar um passo atrás. Temos de olhar para o mundo em que eles viviam. E acreditem, era um mundo que estava a mudar. E a mudar a uma velocidade estonteante. Tudo começa há cerca de 12 mil anos. O planeta Terra sai da sua última grande idade do gelo e começa a aquecer. Este aquecimento marca o início de uma nova era geológica, o Holoceno, que é, aliás, a era em que ainda vivemos hoje. E aqui, no nosso território, esta transição climática dá início ao chamado período Mesolítico, uma longa fase de adaptação que durou quase 5 mil anos. E a mudança foi total. O mundo do Paleolítico, com as suas planícies frias e abertas onde pastavam manadas de grandes animais, desapareceu por completo. No seu lugar cresceram florestas densas e temperadas. Os grandes animais extinguiram-se ou foram para norte e as presas passaram a ser o veado, o javali, o coelho, animais mais pequenos e bem mais difíceis de apanhar. Mas a maior revolução talvez tenha sido na costa. Com o degelo, o nível do mar subiu de forma dramática, criando ecossistemas novos e incrivelmente ricos, como os estuários dos rios. Perante este cenário, um mundo completamente novo, as pessoas tiveram de se reinventar para sobreviver. E o que fizeram foi desenvolver um novo e sofisticado kit de sobrevivência, cheio de estratégias e tecnologias inovadoras para prosperar. A primeira grande mudança foi na alimentação. Em vez de se focarem em caçar um ou dois tipos de animais grandes, diversificaram. Tornaram-se especialistas em explorar tudo o que o novo ambiente lhes dava. Dos novos estuários vinha uma abundância de peixe e marisco. Das florestas, caçavam todo o tipo de animais. E do solo, aprenderam a colher e a processar uma variedade enorme de plantas. A sua economia tornou-se muito mais flexível e, por isso, mais segura. Ora, caçar animais mais rápidos na floresta e processar todos estes novos alimentos exigia ferramentas diferentes. E a solução que eles encontraram foi absolutamente genial: os microlitos. Estamos a falar de ferramentas de pedra minúsculas, fabricadas com uma precisão incrível e com formas geométricas perfeitas. A grande sacada disto estava no conceito de ferramenta composta. Em vez de fazerem uma lança com uma única ponta de pedra, eles criavam estas pequenas lâminas perfeitas. Depois colavam várias delas em série em cabos de madeira ou osso, usando resinas. Se uma das pontas se partisse a meio da caçada não havia problema, era só trocar aquele pequeno segmento danificado. Foi esta tecnologia que permitiu criar armas muito mais leves e mortíferas, como o arco e flecha. Ok, agora que já percebemos o novo ambiente e a nova tecnologia, podemos finalmente voltar aos concheiros. E agora sim podemos começar a entender o que eles realmente nos dizem sobre as pessoas que os construíram. E o ponto fundamental é este: os concheiros não eram lixeiras. Ponto final. Eram o centro da vida destas comunidades. Eram locais de acampamento para onde voltavam ano após ano e, como as escavações mostraram, eram também os seus cemitérios. Isto criava uma ligação fortíssima entre os vivos, os seus antepassados e aquele lugar em particular. Os concheiros mais famosos e mais estudados de Portugal e de toda a Europa são os de Muge, no Val do Tejo. A ocupação intensiva destes locais começou há cerca de 8 mil anos. Pensem nisto, durante mais de um milénio, gerações e gerações de pessoas viveram e morreram ali, deixando-nos um arquivo arqueológico de uma riqueza impressionante. Os esqueletos encontrados em Muge contam-nos histórias muito detalhadas. As análises mostram-nos que eram pessoas de constituição forte, com ossos que revelam uma vida de grande esforço físico. A química desses ossos confirma uma dieta rica em peixe e marisco do rio. Também nos mostra os seus problemas de saúde, como o enorme desgaste dos dentes.
E finalmente revela-nos os seus rituais. Enterravam os seus mortos cuidadosamente, em posição fetal, e muitas vezes cobriam os corpos com ocre vermelho, um pigmento que claramente tinha um forte poder simbólico. Este modo de vida dos caçadores-recoletores, tão bem adaptado ao nosso território, durou milhares de anos. Mas outra grande transformação já se avizinhava no horizonte, trazida por novos povos, com novas ideias, a agricultura. A chegada do Neolítico trouxe uma forma de vida radicalmente diferente. Em vez de depender do que a natureza lhes dava, os agricultores produziam o seu próprio alimento. Domesticavam cereais, leguminosas e animais. E isto permitiu-lhes fixarem-se em aldeias permanentes, sustentar populações muito maiores e, com o tempo, desenvolver sociedades mais complexas. Agora, é importante não imaginar isto como uma espécie de conquista. A arqueologia sugere que, durante séculos, os últimos caçadores mesolíticos e os primeiros agricultores neolíticos viveram lado a lado. Houve trocas comerciais, intercâmbio de ideias e uma adoção muito lenta e gradual das novas práticas. O mundo dos concheiros não desapareceu de um dia para o outro. Então, no final de contas, qual é o legado deste longo e fascinante período? Por que é que a história destes últimos caçadores é tão importante para nós hoje? Bem, o Mesolítico representa o culminar de centenas de milhares de anos de vida humana como caçadores-recolhedores. É uma história absolutamente incrível de resiliência e de criatividade perante uma crise climática global. Estas comunidades não só sobreviveram, como prosperaram, desenvolveram um conhecimento íntimo das nossas paisagens e, de certa forma, foram elas que prepararam o terreno para tudo o que veio a seguir. E isto leva-nos a uma reflexão final. A história deles, a história de um povo que foi forçado a reinventar-se por completo por causa de um aquecimento global, parece hoje incrivelmente relevante, não acham? A pergunta que fica no ar é: o que podemos nós, hoje, aprender com a sua criatividade, com a sua resiliência e com a sua capacidade de encontrar novas formas de viver num mundo em profunda transformação? Fica a reflexão. Obrigado por estarem desse lado.